Em março de 2024, a DEA preparava-se para interceptar o que acreditavam ser 34 milhões de dólares em dinheiro do cartel, a circular pelo Arizona. Quando chegaram ao ponto de controlo designado, encontraram um caminhão vazio e um rasto de papel que não levava a lado nenhum. Um homem tinha executado o assalto perfeito em plena luz do dia, roubando tanto o cartel como o governo federal numa única operação. O agente Logan Reed, um respeitado oficial do xerife do condado, que passou 15 anos a construir uma reputação impecável para cometer o crime perfeito. Antes de contar-vos a história completa, só tenho um pequeno favor a pedir. Certifiquem-se de que subscrevem o canal, cliquem no botão de gosto e digam-me nos comentários de que cidade estão lá a assistir. É sempre incrível ver até onde este público chega. A chamada chegou às 6h47 da manhã, de 15 de março de 2024. A agente da DEA, Patrícia Vasquez, recebeu uma mensagem encriptada de um informador infiltrado nas operações do cartel de Sinaloa, no Arizona. A informação era específica. Um caminhão Peterbilt com matrículas do Texas iria atravessar o condado de Yuma dentro de 72 horas, transportando aproximadamente 34 milhões de dólares em dinheiro de operações de fachada de tabaco em todo o sudoeste. A agente Vasquez seguia esta rota de dinheiro em particular há 18 meses. O cartel usava distribuidores de tabaco legítimos como fachada, recolhendo dinheiro de traficantes de rua e canalizando-o através de uma rede de empresas de fachada antes de o enviar para o México. Este caminhão representava a maior oportunidade de apreensão individual na história da região. O escritório da DEA, em Phoenix, ativou imediatamente o seu protocolo de interceção. Equipas de vigilância foram posicionadas ao longo da Interstate 8, foi organizado apoio de helicópteros e foram agendadas reuniões de coordenação com a alfândega e proteção de fronteiras. Tudo foi planeado ao minuto. A interseção aconteceria no marco quilométrico 23, a leste de Yuma, onde várias agências poderiam convergir sem alertar o cartel da sua presença. Mas quando a força-tarefa conjunta chegou às 4h30 da manhã de 18 de março, encontraram algo sem precedentes. Marcas de pneus frescas a afastar-se da autoestrada e uma anotação na base de dados da CBP indicando que o caminhão já tinha sido processado pelas autoridades do condado. A entrada mostrava uma data e hora de 4h14 da manhã, apenas 16 minutos antes do início da interseção federal. A agente Vasquez contactou imediatamente o gabinete do xerife do condado de Yuma. O despachante não tinha registro de qualquer paragem de trânsito ou apreensão naquela área. O sargento de serviço confirmou que não havia agentes destacados para essa secção da autoestrada. No entanto, a base de dados mostrava claramente que tinha ocorrido uma apreensão oficial do condado, completa com códigos de autorização adequados e informações de encaminhamento. O próprio caminhão tinha desaparecido por completo. O rastreamento por GPS mostrou que tinha saído da autoestrada no marco quilométrico 17, mas depois o sinal morreu. Isto não era incomum para o Arizona rural, onde a cobertura de telemóvel podia ser irregular, mas levantou imediatamente bandeiras vermelhas. A DEA tinha estado a seguir este veículo durante 3 dias e este nunca tinha ficado offline por mais de 20 minutos. 72 horas depois, o caminhão reapareceu na passagem de fronteira original em Nogales. O motorista, um homem de 45 anos chamado Carlos Mendes, apresentou a sua documentação aos oficiais da CBP como se nada tivesse acontecido. Quando questionado sobre o atraso de 3 dias, ele alegou problemas mecânicos e mostrou recibos de um posto de abastecimento em Tucson. A documentação parecia legítima, mas algo não parecia certo. Os oficiais da CBP realizaram uma inspeção completa do veículo. Os selos estavam intactos, o manifesto de carga correspondia ao conteúdo, e o caminhão não mostrava sinais de adulteração. Mas quando pesaram o reboque, descobriram uma discrepância. O caminhão transportava exatamente o mesmo peso que tinha quando entrou nos Estados Unidos, mas os sensores internos revelaram que a distribuição do peso tinha mudado significativamente. A equipe de investigação decidiu abrir os contentores selados. Dentro, encontraram produtos de tabaco, exatamente como declarado no manifesto.
Mas escondidas dentro da carga, descobriram provas de uma operação sofisticada. Tijolos de chumbo e cartão comprimido tinham sido cuidadosamente dispostos para corresponder ao peso e às dimensões do que deveriam ser milhões de dólares em dinheiro. A perda estimada era assombrosa. Com base nos próprios métodos de contabilidade do cartel, interceptados através de vigilância eletrônica, o caminhão transportava aproximadamente 34 milhões de dólares em várias denominações. O dinheiro tinha sido embalado em contentores à prova de água, escondido em carregamentos legítimos de tabaco e protegido com várias camadas de proteção. Mas o dinheiro tinha desaparecido, e a única pista era uma única entrada na base de dados que mostrava que o agente Logan Reed, do gabinete do xerife do condado de Yuma, tinha iniciado uma paragem de trânsito no marco quilométrico 17 exatamente às 4h14 da manhã de 18 de março. Logan Reed estava à espera na escuridão há mais de 3 horas quando os faróis do caminhão Peterbilt finalmente apareceram no horizonte. Posicionado no marco quilométrico 17, ele estava tecnicamente fora da zona operacional da DEA, mas ainda dentro do corredor por onde se esperava que o caminhão passasse. Às 4h14 da manhã, ele ativou as suas luzes de emergência e parou o caminhão. O local era perfeito para os propósitos de Reed. O marco quilométrico 17 ficava no que as autoridades chamavam de Zona Morta, uma área onde a cobertura de telemóvel era fraca e a comunicação por rádio com a central era muitas vezes pouco fiável. Mais importante ainda, estava longe o suficiente do ponto de interseção federal para evitar a detecção imediata, mas perto o suficiente para que a sua presença não levantasse suspeitas de outras agências a monitorizar a área. Reed aproximou-se do lado do motorista do caminhão com profissionalismo treinado. Carlos Mendes, o motorista, estava nervoso, mas cooperativo. Ele entregou a sua carta de condução comercial, o registro do veículo e o manifesto de envio sem hesitar. Tudo parecia estar em ordem, mas Reed já tinha decidido que esta paragem seria diferente. Senhor, estou a registrar uma discrepância de peso na nossa base de dados, disse Reed a Mendes. A autoridade de transportes do estado marcou o seu caminhão para uma inspeção de segurança. Vou precisar que me siga para a nossa instalação de pesagem certificada. Esta foi a primeira mentira, mas foi dita com tal autoridade que Mendes nunca a questionou. Reed tinha passado meses a estudar a linguagem e os procedimentos usados por várias agências de aplicação da lei. Ele sabia exatamente como parecer oficial enquanto fornecia informações que não podiam ser facilmente verificadas no momento. Reed ordenou a Mendes que seguisse o seu carro patrulha até o que ele descreveu como Secure Lab Logistics, uma instalação que ele alegou ter sido contratada pelo condado para inspeções especializadas de veículos. O percurso levou-os para fora da autoestrada principal, para uma série de estradas secundárias que levavam à pequena cidade de Tacna. Mendes seguiu, acreditando que estava a cooperar com uma inspeção de rotina. A própria instalação ficava num pequeno parque industrial que já tinha visto dias melhores. Vários armazéns estavam vazios, os seus estacionamentos rachados e cobertos de vegetação do deserto. A Secure Lab Logistics ocupava um edifício de esquina que parecia suficientemente legítimo por fora. Sinalização adequada, câmaras de segurança e uma vedação de arame a cercar a propriedade. Reed usou um cartão-chave para abrir o portão principal e ordenou a Mendes que estacionasse o caminhão numa baía designada. O interior da instalação era espartano, mas com um aspecto profissional. Mesas de metal, terminais de computador e várias peças de equipamento que podiam plausivelmente ser usadas para inspeção de veículos. Mais importante ainda, não havia outros funcionários presentes, o que Reed explicou ser normal para operações noturnas. Procedimento padrão, disse Reed a Mendes. Precisamos de realizar uma inspeção completa da sua carga. Esta instalação é certificada tanto por autoridades estaduais como federais para lidar com carregamentos comerciais. O senhor terá de assinar uma declaração de apreensão e tê-lo-emos de volta à estrada dentro de 24 horas. A declaração de apreensão era uma obra-prima de engano burocrático. Reed tinha passado um tempo considerável a criar um formulário que parecia oficial, mas não estava ligado a nenhuma base de dados governamental legítima.
Incluía linguagem legal adequada, números de referência com som oficial e espaços para várias assinaturas e datas. Mendes assinou sem ler a letra pequena, que incluía cláusulas que davam ao pessoal autorizado amplo acesso ao veículo e ao seu conteúdo. Reed então chamou o que ele descreveu como um serviço de transporte para levar Mendes a um motel próximo. Este serviço era, na verdade, uma empresa de táxis legítima, mas Reed tinha combinado que o motorista seria pago em dinheiro e que este era um serviço de rotina para motoristas cujos veículos estavam a ser inspecionados durante a noite. Mendes recebeu um cartão de visita da Secure Lab Logistics e foi instruído a ligar para um número específico no dia seguinte para atualizações sobre o estado do seu veículo. Assim que Mendes se foi, Reed começou a fase mais crítica da sua operação. Ele tinha exatamente 36 horas para retirar a carga escondida do caminhão, substituí-la por materiais substitutos e devolver tudo à sua aparência original. Este prazo foi cuidadosamente calculado com base na duração típica de inspeções legítimas e no tempo que as agências federais levariam a perceber que algo estava errado. O dispositivo de rastreamento por GPS do caminhão tinha sido desativado usando um bloqueador de sinal comercial, um dispositivo que Reed tinha comprado meses antes, sob o pretexto de testar protocolos de segurança para o gabinete do xerife. O bloqueador era poderoso o suficiente para bloquear toda a comunicação por satélite num raio de 1/4 de milha, tornando o caminhão efetivamente invisível para quaisquer sistemas de rastreamento. Reed tinha se preparado para este momento durante mais de um ano. Ele tinha estudado as operações do cartel, aprendido seus métodos para esconder dinheiro e desenvolvido planos detalhados para aceder e remover os seus compartimentos ocultos. A carga de tabaco era legítima, mas escondidos dentro de contentores de transporte especialmente modificados estavam pacotes selados a vácuo contendo milhões de dólares em várias denominações. Trabalhando sozinho, Reed passou as 18 horas seguintes a remover metodicamente o dinheiro e a substituí-lo por substitutos cuidadosamente preparados. Tijolos de chumbo foram embrulhados em plástico para corresponder ao peso dos maços de notas. Cartão comprimido foi moldado e embalado para preencher as dimensões exatas dos compartimentos ocultos. Até os selos dos contentores de transporte foram substituídos por cópias idênticas que Reed tinha obtido através de um contato na indústria de caminhões. A precisão da operação foi notável. Reed teve de ter em conta cada onça de peso, cada dimensão e cada característica de segurança. O dinheiro do cartel era protegido por várias camadas de ocultação, mas Reed tinha estudado os seus métodos exaustivamente. Ele sabia onde procurar e como aceder aos compartimentos ocultos sem deixar vestígios óbvios. Quando Reed terminou, o caminhão parecia exatamente como tinha chegado. O manifesto de carga correspondia ao conteúdo. Os selos pareciam intocados e a distribuição do peso estava perfeitamente equilibrada. Apenas a inspeção mais sofisticada revelaria que o caminhão transportava agora aproximadamente 34 milhões de dólares a menos do que quando tinha entrado na instalação. O dinheiro em si foi embalado em contentores de armazenamento de grau militar e carregado para um atrelado utilitário sem marca que Reed tinha estacionado atrás da instalação. Este atrelado seria mais tarde conduzido para um local remoto no deserto, onde o dinheiro seria transferido para um esconderijo mais permanente. A tarefa final de Reed foi preparar o caminhão para o seu regresso à autoestrada. Ele limpou o interior, verificou todos os selos e confirmou que nada parecia fora do lugar. O caminhão seria devolvido a Mendes com um relatório de inspeção completo e um pedido de desculpas pelo atraso. Da perspectiva do motorista, nada de incomum tinha acontecido. Apenas uma inspeção de rotina que demorou mais tempo do que o esperado. Logan Reed não era o tipo de pessoa que costumava atrair a atenção. Aos 39 anos, ele tinha 15 anos de experiência nas forças da lei, primeiro como polícia militar no exército e depois como agente do xerife no condado de Yuma. O seu processo pessoal estava limpo, as suas avaliações de desempenho eram consistentemente positivas e os seus colegas consideravam-no fiável e profissional. Mas Reed sempre se interessou pelos espaços entre os procedimentos oficiais. Durante o seu tempo no exército, ele tinha se especializado em logística e gestão da cadeia de abastecimento.
Ele entendia como os bens se moviam através de sistemas complexos, como a papelada criava rastros e como esses rastros podiam ser manipulados por alguém que entendesse os processos subjacentes. Quando Reed se juntou ao gabinete do xerife do condado de Yuma em 2015, ele rapidamente se estabeleceu como o especialista do departamento em manuseamento de provas e procedimentos de custódia. Ele voluntariou-se para a formação adicional, participou em conferências sobre protocolos forenses e foi certificado em várias áreas de gestão de provas. Os seus supervisores apreciavam a sua atenção aos detalhes e a sua disponibilidade para lidar com casos complexos que outros agentes achavam aborrecidos. A experiência de Reed em papelada e procedimentos tornou-o valioso para o departamento, mas também lhe deu uma visão única sobre as vulnerabilidades do sistema. Ele entendia como as provas se moviam através da burocracia, como as diferentes agências se comunicavam entre si e onde as lacunas na supervisão criavam oportunidades para manipulação. Ao longo dos anos, Reed tinha notado um atrito crescente entre as forças da lei locais e as agências federais. A DEA, a CBP e outras organizações federais operavam muitas vezes no condado de Yuma, sem partilhar informações com as autoridades locais. Isto criava ressentimento entre os oficiais locais, que sentiam que estavam a ser excluídos de operações significativas na sua própria jurisdição. Reed tinha experimentado essa frustração pessoalmente. Em 2019, ele tinha recolhido informações sobre uma grande operação de tráfico de drogas, mas quando tentou partilhá-las com as autoridades federais, disseram-lhe que a informação estava fora da sua jurisdição. As agências federais acabaram por conduzir a sua própria investigação e fizeram várias detenções, mas Reed não recebeu nenhum crédito pela sua contribuição. Esta experiência deixou Reed com a sensação de que o sistema federal era fundamentalmente injusto para as forças da lei locais. Ele começou a ver as agências federais como concorrentes em vez de parceiros e começou a procurar formas de equilibrar o campo de jogo. A sua experiência militar tinha lhe ensinado a identificar e explorar fraquezas em sistemas complexos, e ele começou a aplicar estas competências à sua compreensão da cooperação entre agências. A transformação de Reed de agente frustrado para mentor criminoso foi gradual e metódica. Ele começou por estudar as operações do cartel na sua área, não para os prender, mas para entender os seus métodos. Ele aprendeu sobre as suas rotas de transporte, os seus procedimentos de segurança e os seus métodos para evitar a deteção. Ele percebeu que os cartéis eram organizações sofisticadas, com sistemas bem desenvolvidos para mover dinheiro e drogas através das fronteiras. A principal percepção que levou ao crime de Reed foi a sua compreensão da zona cega que existia entre uma apreensão inicial e o processamento federal formal. Quando as forças da lei locais paravam veículos suspeitos do cartel, havia muitas vezes um período de várias horas ou dias antes de as agências federais assumirem o controle do caso. Durante este tempo, as provas estavam supostamente seguras, mas a supervisão era mínima. Reed começou a experimentar com esta zona cega. Ele iniciava paragens de trânsito em veículos que suspeitava estarem ligados a operações do cartel. Mas em vez de os reportar imediatamente às agências federais, ele processava-os através dos seus próprios procedimentos. Ele criou formulários, sistemas de arquivamento e protocolos que pareciam oficiais, mas estavam, na verdade, sob o seu controle total. A primeira vez que Reed testou o seu sistema, ele parou um veículo que transportava uma quantidade relativamente pequena de dinheiro, cerca de $50.000. Ele processou a paragem através dos seus falsos procedimentos, reteve o veículo por 24 horas e depois libertou-o sem apreender o dinheiro. Ele queria ver se alguém notaria a lacuna no registro oficial. Ninguém notou. Nos 2 anos seguintes, Reed aperfeiçoou os seus métodos. Ele criou a Secure Lab Logistics como uma entidade comercial legítima, completa com registro adequado e declarações fiscais. Ele estabeleceu relações com fornecedores que podiam fornecer materiais e serviços sem fazer muitas perguntas. Ele desenvolveu procedimentos detalhados para lidar com veículos e carga que pareciam profissionais, mas foram, na verdade, concebidos para facilitar o roubo. O sucesso de Reed dependia da sua reputação na comunidade de aplicação da lei. Como era conhecido como um oficial fiável e profissional,
Os seus relatórios e procedimentos raramente eram questionados. Quando ele alegava que um veículo estava a ser processado através de procedimentos do condado, os despachantes e supervisores assumiam que ele estava a seguir os protocolos adequados. O planeamento para o assalto de 34 milhões de dólares começou no início de 2023, quando Reed soube pela primeira vez das operações de fachada de tabaco do cartel. Ele percebeu que isto representava uma oportunidade como nenhuma outra que ele tinha encontrado antes. O dinheiro estava a circular na sua jurisdição, mas as agências federais estavam a planear interceptá-lo. Se Reed conseguisse chegar ao caminhão primeiro, ele poderia potencialmente apreender todo o carregamento antes que as autoridades federais sequer soubessem que este estava desaparecido. Reed passou meses a preparar-se para esta operação. Ele estudou a rota do cartel, identificou o ponto de interseção ideal e desenvolveu procedimentos detalhados para processar o caminhão. Ele comprou equipamento, arranjou serviços de apoio e criou várias camadas de engano para esconder as suas atividades de outras agências de aplicação da lei. O aspecto mais desafiante do planeamento de Reed foi o momento certo. Ele precisava de interceptar o caminhão depois de este ter sido detetado pelas agências federais, mas antes que estas pudessem agir com base na sua informação. Isto exigiu que ele tivesse acesso a comunicações federais e documentos de planeamento, que ele obteve através das suas ligações legítimas de aplicação da lei. At 4:15 p.m., Issa and Arif began cutting open the industrial lathes. The surveillance footage shows their initial confusion as they discovered that the heroin packages were missing. What they found instead were tracking devices and a note from the National Crime Agency. The note was simple. "We know who you are. We know what you've done. And we're coming." The looks on their faces, captured in high-definition video, would later become evidence of their guilt and awareness of the criminal conspiracy. But the real shock was yet to come. Here's where this story takes a turn that shocked even seasoned investigators. The NCA's success in tracking the second shipment wasn't entirely due to superior surveillance techniques. They had help from inside Khan's organization. Zulfikar Munsaf, the 38-year-old messenger who carried communications between Khan and his operatives, had been feeding information to British authorities for over 8 months. His decision to become an informant wasn't motivated by conscience. It was motivated by fear. Munsaf later testified that he knew the operation was becoming too large and too visible to remain undetected indefinitely. The revelation of Munsaf's cooperation sent shockwaves through Khan's network. The man they had trusted with their most sensitive communications had been documenting their activities for the National Crime Agency. Phone calls, meeting locations, financial transactions, everything had been compromised. Munsaf's double life revealed the psychological pressure that ultimately breaks even the most sophisticated criminal organizations. By day, he maintained his role as Khan's trusted messenger, carrying instructions and collecting intelligence from various parts of the network. By night, he met with NCA handlers, providing detailed reports that would form the backbone of the prosecution's case. The stress was unbearable, Munsaf later told investigators. "I knew that if Khan discovered the truth, I wouldn't just go to prison. I wouldn't survive." His decision to cooperate early would ultimately save him from the harshest sentences imposed on his co-conspirators. With Munsaf's intelligence and the evidence from the Sandwell operation, the NCA began preparing for simultaneous raids across Birmingham and Northern Ireland. The operation, codenamed Golden Web, would be one of the largest coordinated strikes against organized crime in British history. But Khan's network still had one more surprise in store. What investigators discovered during the raids would exceed even their most ambitious expectations. At exactly 6 a.m. on March 15, 2017, 200 officers from the National Crime Agency, West Midlands Police, and the Police Service of Northern Ireland simultaneously struck 47 addresses across England and Northern Ireland. The coordinated operation was the culmination of 6 years of investigation and represented the largest asset seizure in British criminal history. Detective Inspector Chen led the team that arrested Khan at his Cobb Road residence. The man who had built a £17 million property empire showed no emotion as handcuffs clicked around his wrists. His only words were a request to call his lawyer. But it was what they found in his house that truly shocked investigators. Khan's modest exterior belied an interior that revealed the true scope of his wealth.
Hidden behind a false wall in his basement, officers discovered detailed records of every property purchase, every financial transaction, and every aspect of the money laundering operation. The documents were meticulously organized in filing cabinets that revealed the mind of a man who approached crime with the systematic precision of a legitimate businessman. Purchase agreements, rental records, bank statements, and correspondence with Pakistani suppliers. Everything was documented with obsessive detail. It was like discovering the accounting records of a Fortune 500 company, Chen later testified. Except this company's product was human misery. Among the documents was a ledger that detailed the gang's profits over 7 years. The numbers were staggering. 23 million pounds in heroin sales, 17 million pounds invested in property, and over 6 million pounds in cash reserves hidden across multiple jurisdictions. But there was more, much more. You're not going to believe what they found next. Hidden in a secret compartment beneath Khan's kitchen floor was a collection of Pakistani passports, all bearing different names but Khan's photograph. The fake documents revealed that Khan had been planning escape routes for years, maintaining multiple identities that would allow him to disappear if his operation was ever discovered. There were also detailed maps of alternative shipping routes through European ports, backup suppliers in Afghanistan and Turkey, and plans for expanding the operation into cocaine trafficking from South America. Khan hadn't just built a criminal empire, he had designed it to be virtually indestructible. Muhammad Ali's arrest at his Wincliffe Road home revealed another cache of evidence. Hidden in his attic were communication devices used for encrypted conversations with suppliers in Pakistan, detailed shipping schedules, and photographs of heroin packages concealed within industrial equipment. But the most shocking discovery was a series of photographs showing Ali meeting with corrupt customs officials at various British ports. The photographs revealed that Khan's network had been systematically bribing border security personnel to ensure their shipments passed through customs without intensive inspection. 3 customs officers were subsequently arrested and charged with corruption, expanding the scandal beyond the original drug trafficking conspiracy. Sarjid Hussain, arrested at his Fieldhouse Road address, maintained his innocence until officers showed him surveillance footage of his meetings with Pakistani suppliers. The evidence was overwhelming and undeniable. But Hussein's arrest revealed another dimension of the operation that investigators hadn't anticipated. Hidden in Hussein's garage was a sophisticated drug processing laboratory where raw heroin was refined and cut for street distribution. The lab was equipped with professional-grade chemical equipment and had been operating undetected for over 3 years. Analysis of residue samples revealed that the lab had processed hundreds of kilograms of heroin, generating profits that dwarfed even the investigators' most ambitious estimates. One by one, the remaining members of the network were arrested and presented with evidence of their involvement. Omar Issa and Imran Arif, already identified through the Sandwell surveillance, were arrested at their respective homes. The contrast between their modest living conditions and their roles in a multi-million-pound operation highlighted the gang's strategy of maintaining low profiles while accumulating vast wealth. But the biggest surprise was yet to come. As NCA teams secured the various properties linked to the network, they discovered that the gang's real estate empire was even more extensive than initially believed. Hidden ownership structures, shell companies, and nominee arrangements had concealed the true extent of their property portfolio. The final count was staggering. 59 properties worth £17 million, generating over £150,000 monthly in rental income. The properties ranged from modest student houses to luxury apartments, from industrial units to commercial premises. Each property told part of the story of how drug money had been systematically laundered into Britain's legitimate economy. But here comes the most shocking twist of all. During the search of a storage unit registered to one of Khan's shell companies, investigators discovered evidence of an even larger conspiracy. Documents revealed that Khan's network was just one cell of a massive international drug trafficking organization, with operations across Europe, Asia, and North America. The storage unit contained detailed organizational charts showing dozens of similar operations in cities across Europe. Each operation followed the same model: heroin importation, followed by property-based money laundering. The scale was breathtaking. Investigators estimated that the broader organization controlled assets worth over £200 million across multiple countries.
Communications found in the storage unit revealed that Khan had been planning to expand his operation into synthetic drug manufacturing, money laundering through cryptocurrency exchanges, and human trafficking for forced labor in his legitimate businesses. The man they thought they understood was actually planning to become one of Europe's most powerful crime bosses. The arrests in Britain triggered a coordinated response from Pakistani authorities. Dawn raids in Lahore and Karachi resulted in the arrest of 6 suppliers who had been providing heroin to Khan's network. The international cooperation revealed the truly global nature of the conspiracy. This wasn't just a British crime story, it was an international operation that spanned continents. But the Pakistani raids revealed something that sent shockwaves through international law enforcement. The suppliers weren't just drug dealers. They were connected to terrorist organizations that were using drug profits to fund operations across the Middle East and South Asia. The connection between Khan's property empire and international terrorism elevated the case to the highest levels of national security. MI5 and the CIA became involved in the investigation, tracing financial flows that connected Birmingham rental properties to terrorist training camps in remote areas of Pakistan and Afghanistan. Ladies and gentlemen, we're not just talking about drug trafficking anymore. We're talking about terrorism financing on an international scale. The trial of Aurangzeb Khan and his associates became one of the most closely watched criminal proceedings in Birmingham's legal history. The courtroom was packed with journalists, law enforcement officials, and family members of both the defendants and the victims of their crimes. Judge Michael Harrison, presiding over the case, described it as one of the most sophisticated criminal enterprises ever to appear before a British court. The prosecution's case was methodical and devastating. Crown Prosecutor Sarah Williams presented the case with the precision of a surgeon. Each piece of evidence built upon the previous one, creating an overwhelming picture of guilt that would be impossible for the defense to refute. The surveillance footage from Sandwell was particularly damning. Jurors watched as Isa and Arif discussed their excitement about the heroin shipment, unknowingly providing verbal confirmation of their criminal intent. The property records told an equally compelling story. Williams demonstrated how individuals with modest declared incomes had accumulated property portfolios worth millions, with mortgage applications that contained obvious falsehoods and financial statements that defied logical explanation. Ladies and gentlemen of the jury, Williams told the court, this was not opportunistic crime. This was systematic, calculated, and devastatingly effective criminal enterprise that threatened not just individual lives, but national security itself. The defense attorneys faced an almost impossible task. The evidence against their clients was overwhelming, the surveillance was comprehensive, and the financial records were damning. Their strategy focused on minimizing their clients' roles and arguing for reduced sentences based on cooperation. Khan's lawyer, QC Robert Matthews, argued that his client was merely a property investor who had made poor choices about his business associates. The argument was unconvincing, given the evidence of Khan's central role in coordinating the entire operation, including the fake passports, the escape plans, and the connections to international terrorism. The jury deliberated for less than 4 hours before returning guilty verdicts on all charges. Before sentencing, the court heard devastating testimony from the families of heroin addiction victims. Margaret Thompson, whose 23-year-old son died from an overdose using heroin that investigators linked to Khan's network, delivered a statement that left the courtroom in tears. These men didn't just sell drugs, she testified. They sold death. They sold the destruction of families. They sold the end of dreams and the beginning of nightmares. And they used our own property market, our own system, to legitimize their evil. Her words encapsulated the human cost of Khan's business empire. But there was more testimony that revealed the true scope of the damage. Detective Inspector Chen presented evidence showing that Khan's network had been responsible for distributing over 500 kilograms of heroin across the UK between 2010 and 2017. This single operation had directly contributed to hundreds of overdoses, thousands of addiction cases, and immeasurable family destruction. But the terrorism connection added another dimension to the victims' impact statements. Representatives from MI5 testified that the financial flows from Khan's operation had been traced to terrorist attacks in 3 different countries, resulting in over 50 deaths and hundreds of injuries. Judge Harrison's sentencing remarks were comprehensive and unflinching. He described the defendants as
architects of misery who prioritize profit over human life and national security and imposed sentences that reflected the severity of their crimes. Aurangzeb Khan received 22 years imprisonment, but that wasn't the end of his punishment. Muhammad Ali also received 22 years imprisonment, while Sarjit Hussain was sentenced to 22 years as well. The three ringleaders received identical sentences, reflecting their equal culpability in directing the criminal enterprise. Muhammad Ashraf Khan was sentenced to 17.5 years imprisonment. Rajesh Patel received 15.5 years. Omar Issa was given 15.5 years imprisonment, while Imran Arif received 10 years. Despite his cooperation with authorities, Zulfikar Munsaf was sentenced to 14 years imprisonment, reflecting his extensive involvement in the conspiracy. But the sentences were only part of the justice served. Under the Proceeds of Crime Act, the NCA initiated comprehensive asset recovery proceedings that would strip the gang of every penny of their ill-gotten gains. All 59 properties were seized and would be sold, with proceeds going to victim compensation funds and law enforcement resources. The total recovery exceeded £17 million, representing one of the largest asset seizures in British criminal history. Andy Lewis of the NCA's asset denial team called it a complete dismantling of a criminal empire that took years to build and minutes to destroy. But here's where the story gets even more interesting. The successful prosecution and asset recovery sent shockwaves through Britain's criminal community. The case demonstrated that sophisticated money laundering schemes could not protect criminals from determined investigation and international cooperation. However, it also revealed something that law enforcement officials were reluctant to discuss publicly. During the investigation, the NCA had identified at least 12 other similar operations across the UK. Khan's network wasn't unique. It was part of a broader pattern of international criminal organizations using British property markets to launder drug profits. The resources required to investigate and prosecute Khan's network meant that these other operations continued operating undetected. The seized properties were eventually sold, with the proceeds funding drug treatment programs, victim support services, and enhanced law enforcement capabilities. In a sense, Khan's criminal empire was transformed into a force for good. Detective Inspector Chen, reflecting on the case years later, described it as proof that patient investigation and international cooperation can defeat even the most sophisticated criminal networks. But the story doesn't end with the sentencing. The Khan case became a template for investigating modern criminal enterprises that blur the lines between organized crime and legitimate business. Law enforcement agencies worldwide studied the techniques used to identify and dismantle the property-based money laundering scheme. The case also highlighted the importance of civil asset recovery in combating organized crime. Traditional criminal prosecutions, while essential, only address individual culpability. Asset recovery attacks the financial foundations that make criminal enterprises possible. The message was clear. Crime might pay in the short term, but it will ultimately cost everything. Today, the former Khan properties house legitimate tenants who have no idea of their building's criminal history. Students attend classes, families raise children, and businesses operate in spaces that once served as the foundation of a criminal empire. The transformation is symbolic of justice's ultimate victory over criminality. But questions remain that continue to challenge law enforcement worldwide. If Khan's sophisticated operation could operate undetected for years while generating £17 million in property investments, how many similar networks remain hidden? The NCA estimates that only a small percentage of high-level money laundering operations are ever detected and prosecuted. The resources required to investigate cases like Khan's mean that law enforcement agencies must prioritize carefully, potentially allowing smaller but still significant criminal enterprises to operate without interference. The sobering reality is that Khan's network was discovered partly through luck. The suspicious property patterns noticed by Northern Irish officers in 2011. The case highlighted vulnerabilities in multiple systems: border security, property regulations, financial oversight, and international cooperation mechanisms. While reforms have addressed some of these weaknesses, others remain. Criminal organizations study law enforcement successes and adapt their methods accordingly. The techniques that expose Khan's network may be less effective against the next generation of sophisticated criminals. So what do you think about this incredible case? The sentences, the investigation, the international connections, the terrorism links,
Share your thoughts in the comments below. And here's what I really want to know. If you had been one of the tenants in Khan's properties, unknowingly funding a criminal empire with your rent money, how would that make you feel? This story shows how sophisticated modern criminal networks have become, but it also proves that justice, though sometimes slow, can be thorough and devastating when it finally arrives. Smash that like button if you believe the sentences were appropriate for the crimes committed. And let me know in the comments, what aspect of this case shocked you the most? The property empire, the international connections, the terrorism financing, or the ultimate betrayal that brought it all down? If you want more deep dive true crime stories like this one, make sure you're subscribed with notifications turned on. I spend weeks researching each case to bring you the full story behind the headlines. There are always more shocking cases waiting to be uncovered, and your support helps me continue investigating the criminal networks that operate in the shadows of our society. Hit that subscribe button, because justice never sleeps, and neither do the stories that need to be told.